Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Entrando aqui para trazer algo da parte de Deus para mim, para a tua vida, para o meu e para o teu coração, com a certeza que Deus é aquele que fala conosco, com a certeza que Deus é aquele que nos direciona nessa caminhada. Eu creio que a palavra de Deus é alimento para a nossa vida e a palavra do Senhor, neste exato momento, fala conosco. Eu creio que Deus te trouxe até aqui para te renovar, para te levantar, para te alimentar. Você não ficará no meio do caminho, sem força, sem recurso, não. Ao contrário, Deus manda falar para você nesta hora que grandes coisas neste lugar, na tua vida, Deus fará. Olha só, olha o que diz a palavra de Deus em Josué, capítulo de número 6, versículo de número 23. Olha o que diz a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as famílias e puseram-no fora do arraial de Israel. Aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito de uma grande intervenção divina sobre a vida de uma mulher e de sua família. Esta mulher não era outra senão uma mulher chamada Raabe. Raabe, segundo a palavra de Deus, ela era uma mulher prostituta dentro da cidade de Jericó. Agora perceba só uma coisa. O interessante é que esta mulher estava fazendo uma aliança com Deus. Quando ela decide esconder e proteger os espias, ela estava decidindo abraçar o plano de Deus e estar na presença do Deus de Israel. E deixa eu te contar aqui uma coisa. Sempre que nós tomamos decisões, principalmente quando isso envolve o nosso chamado, a nossa missão, o nosso propósito com Deus, não é fácil. Porque tem pessoas que gostam das nossas versões anteriores. Tem pessoas que gostam das nossas versões antigas. Ou você acha que aquela mulher, sendo uma mulher prostituta, você acha que todos aplaudiram a decisão dela de servir ao Deus de Israel? Com certeza. Ela encontrou pessoas que olhavam para ela e dizia: eu prefiro você como você era antes. Eu prefiro você como você vivia antes. Da maneira que você se comportava antes. Tem gente que não vai nos apoiar na nossa decisão e até mesmo no nosso posicionamento de fé. Nós vamos encontrar pessoas que irão nos resistir e até olharão para nós e dirão que nos preferem da maneira que nós éramos. Mas olha só o que é que Deus ele manda falar para você aqui agora. Deus é quem tem moldado a tua vida. E ainda que algumas pessoas não aceitem os teus posicionamentos de fé, todavia, mantenha-se firme na sua identidade com Deus. Porque ainda que não te apoiem, ainda que não te ajudem, ainda que não te aplaudam, todavia o Senhor é contigo para te ajudar a viver o teu propósito, a viver o teu legado, a viver a tua missão, a viver a tua fé aí onde você está. E sabe o que é mais interessante? Com certeza, para pessoas que não estavam dentro do meio de Israel, não fazia parte do povo de Deus, ela encontrava resistência. Pessoas que diziam que gostavam da versão antiga, da forma que ela era, de como ela se comportava, de como ela falava. É natural nós encontrarmos lá fora pessoas que não gostam da versão que nós recebemos de Deus. Que não gostam da fé que nós exercemos na presença do Senhor. Que não gostam do que nós nos tornamos diante do Pai. É natural encontrarmos pessoas que não gostam. E deixa eu te contar aqui uma coisa. Encontrar pessoas lá fora que não gostam é natural. Porém, também é comum encontrarmos pessoas dentro do nosso meio de fé, dentro do nosso meio, sabe? De visão, de posicionamento. É natural que também encontramos pessoas
que do lado de dentro vão se opor a nós, não vão gostar de nós, sabe? Mesmo entendendo a obra que Deus tem feito em nós, irão nos resistir. Quantos estão aqui que até já pensaram e já falaram, nossa, quando eu vim de lá, eu pensei que aqui era diferente, mas tem coisa aqui que é até pior. Não é desse jeito. Tem coisas aqui que eu não consigo entender. Quantas vezes o inimigo soprou e disse, sai daí. Aí é até pior do que lá. Tem investida contra, tem falatório, tem mentira, tem engano. Gente que tenta se aproveitar, gente que tenta derrubar, gente que vem com mentira. Deixa isso daí. E sai. Só que deixa eu te contar aqui uma coisa. Quando você entende a sua identidade em Cristo Jesus e a sua missão, ou seja, aquilo que você tem que fazer, você não sai de lugares por causa de pessoas se você entrou lá por causa de Deus. Deus manda dizer aqui para pessoas que têm encontrado, sabe, resistências em meio nos quais você tem passado. Meio no qual você tem entrado, pessoas que dizem professar a mesma fé, dizem estar na mesma visão, dizem adorar o mesmo Deus, porém não perdem a oportunidade de tentar te derrubar. Não perdem a oportunidade de te inferiorizar, de te rejeitar, de mostrar que você não é bem-vindo lá. E se pudessem, até te fariam desistir, desocupar o teu lugar. Só que Deus manda dizer assim para você: não saia de lugar algum por causa de pessoas. Se você entrou lá por causa de Deus, permaneça. Não saia de ambientes por causa de gente, se você entrou por causa de Jesus. Deus manda dizer, permaneça. Permaneça firme na sua identidade, permaneça firme no seu propósito, permaneça firme naquilo que Deus tem te chamado para fazer, porque resistência sempre haverá. Tem gente que tem até se perguntado e tem dito, mas por quê? Encontrar algumas atitudes lá fora é natural, eles não têm a mente de Cristo. Eles não são cheios do Espírito Santo, então é natural que haja mentira. É natural que haja engano. É natural que haja tramas. Não é? É natural. Mas do lado de dentro, onde dizem professar a fé no mesmo Deus, viver na mesma visão, caminhar na mesma direção. E tem gente que tem vivido lutas em relação a isso. E você tem perguntado, Deus, por que isso acontece? E você não tem entendido por quê. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Lembra de Jesus? Ele escolheu 12. 12 discípulos chegados para estar próximo dele. E entre os 12 que o próprio Senhor Jesus escolheu, um deles era Judas. Você está entendendo? Porém, Judas, apesar de trabalhar de muitas vezes de forma contrária, ele não conseguiu impedir o ministério de Jesus de se realizar. Ao contrário, as atitudes de Judas só validavam quem Jesus era e a obra que ele fazia. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. Eu sei que você tem encontrado pessoas que têm entristecido o teu coração e até mesmo talvez te pressionado a ponto de você olhar e falar, quer saber, eu não estou entendendo mais de nada. Encontrar esse tipo de coisa lá fora é natural, mas aqui dentro, nesse meio, dessa forma, talvez o inimigo até sopra no teu ouvido dizendo, para, não adianta, para, você não vai conseguir, para, deixa isso para lá. Só que Deus te trouxe até aqui, sabe para quê? Para dizer assim, o Judas que você encontra no meio do caminho, ele não vai impedir a obra que o Senhor tem contigo. Ao contrário, ele só vai validar. Ele só vai validar o quanto o teu chamado é forte. O quanto a tua vida é necessária neste lugar. O quanto Deus cuida de ti por onde você passa. Deus manda dizer para você, os Judas que nós encontramos, eles só servem para validar quem nós somos e o que nós fazemos. Porque mostram o quanto Deus trabalha na nossa e através da nossa vida. Deus manda dizer, não pare por causa da perseguição. Não pare por causa da não aceitação. Não pare por causa da palavra contrária. Deus trouxe você até aqui para dizer, você não vai parar. Você não vai desistir, você não vai recuar, ao contrário, o Senhor te fortalecerá e te ajudará, e você se colocará de pé, e Deus manda dizer para você que grandes coisas através da tua vida Ele fará neste lugar. Eu acredito, queridos, que Raabe
uma mulher com um passado não tão glorioso, ela não encontrava resistência somente no meio daqueles que não conheciam o Deus de Israel e se assustavam com a nova versão dela. Eu acredito que ela também encontrava resistência no meio do povo de Deus, porque nem todo mundo iria abraçar. Nem todo mundo iria olhar para ela e falar, passa lá em casa para tomar um café. Nem todo mundo iria dizer para ela, conversa lá com a minha filha, eu tenho certeza que vocês serão melhores amigas. Tinha pessoas que, com certeza, se achavam melhores, sabe? Talvez por não ter um passado tão sujo, ou talvez até mesmo por não olhar para si e achar que está acima de tudo. E eu tenho certeza que ela encontrava pessoas que queriam inferiorizá-la, queriam tirá-la do lugar, sabe? Mas ela entrou ali por causa de Deus e por nenhum motivo ela sairia de lá. Eu quero declarar sobre você que tem encontrado pessoas dentro e fora que tem lutado contra você, tem te resistido, sabe? Tem vindo contra a tua vida, talvez para te inferiorizar, talvez para te fazer parar, talvez para te fazer desistir. Eu quero declarar, você permanecerá firme e forte na tua vida, na tua identidade, no teu propósito com Deus. Recebe, toma posse desta palavra aí agora. E sabe o que eu acho lindo? Você vai ver que haveria destruição em Jericó, mas ela tinha uma aliança com o Senhor. E Deus não vai livrar somente ela, mas toda a sua casa. E sabe o que é interessante? Os muros irão desmoronar, porém a casa dela, que ficava em cima do muro, vai ficar de pé. Deixa eu declarar aqui sobre você nessa hora. Eu sei que muita coisa está desmoronando. Eu sei que muita coisa está caindo. Eu sei que muita coisa está quebrando. Mas Deus manda dizer para você, a tua casa, a tua vida, a tua família, aquilo que é teu. Ei, o Senhor está cuidando. Você está entendendo? O Senhor está protegendo. O Senhor está livrando. Eu quero declarar. Eu quero profetizar. Tudo pode desmoronar ao teu redor, mas a tua casa intocável permanecerá. Porque Deus é Deus para cuidar de você e dos teus aí onde você está. Recebe. Toma posse em nome de Jesus. A Bíblia vai nos falar, queridos, que o Senhor vai livrar a casa daquela mulher. E sabe o que é interessante? Aquela mulher, ela era alguém que talvez as pessoas não se esforçassem para ajudar, sabe? Talvez as pessoas olhando para o passado dela, para a história dela, para a versão antiga dela, talvez não dessem credibilidade, talvez até dissessem, não vale a pena o investimento, não vale a pena o esforço, não vale a pena acreditar, confiar, porque olha o passado que ela tem. Quem ela era mesmo? Uma prostituta? Olha o passado dela. Eu não vou investir aqui, eu não vou dar credibilidade aqui, eu não vou, sabe, da estrutura aqui. Não vou. Talvez muitos olhariam para ela dessa maneira. Só que Deus, ele é tão lindo e maravilhoso, que quando Deus ele olha para Raabe, ele não somente dá livramento para ela, ele insere ela dentro de um projeto que é maior do que ela. Quando você olha para Raabe, você vai entender que ela vai entrar na genealogia do Messias. A genealogia de Cristo, de Jesus. Você está entendendo? Talvez alguém olhando para ela dissesse, não, para um projeto tão grande como esse, nós precisamos de alguém com um passado glorioso. E Deus, quando olha para Raabe, escolhe ela porque, não pelo passado glorioso, porque ela não tinha. Porque Deus, ele faz assim com a gente. Ele não nos escolhe pelo nosso passado. Ele nos escolhe olhando para aquilo que ele nos tornará no futuro. É por isso que a Bíblia diz que ele chama o que não é como se já fosse. Você está entendendo? E eu sei que tem pessoas que gostam de lançar o teu passado na tua face. Eu sei que tem gente que gosta de te acusar de erros, de falhas, de más escolhas, não é? Do teu passado. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus, ele manda dizer para você, o teu passado pode até não ter sido glorioso. O teu passado pode até não ter sido glorioso, mas o teu futuro será. Você tá entendendo?
Quando Deus olhou para Raabe, ele não estava escolhendo ela pelo passado dela, não. Ele estava escolhendo ela pelo futuro glorioso que ele entregaria a ela, diante daqueles que talvez jamais lhe escolhessem. Você está entendendo? Deus te trouxe até aqui para dizer, ei, sabe por quê que o inimigo aponta tanto o teu passado, olha tanto para o teu passado, te julga tanto pelo teu passado, quer te fazer olhar para o teu passado? Porque o teu futuro apavora ele. O teu futuro apavora ele. Deus manda dizer para pessoas aqui agora, o teu passado pode até não ter sido glorioso, mas o teu futuro será. Eu quero declarar sobre você, você será bem-sucedido. Eu quero declarar sobre você, você será vitorioso. Eu quero declarar sobre você, você testemunhará de maravilhas onde você dirá, o Senhor me escolheu, Ele me separou, o Senhor grandes coisas fez na minha vida, eu não merecia, mas Ele me amou. Eu quero profetizar sobre você. Que onde você foi tão rejeitado, sabe? Onde você foi tão, sabe? Tão resistido. Eu quero declarar, exatamente aí Deus te honrará. Eu quero profetizar sobre você. Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua história em nome do Senhor Jesus. Aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Deus manda dizer que Ele não escolheu você olhando para o teu passado, não. Ele escolheu você olhando pelo futuro que Ele queria te dar. E eu sei que tem gente que às vezes olha e não aceita a escolha de Deus. Tem gente que olha e não aceita ver você lá. Tem gente que olha e não aceita ver a versão que Deus te entregou. As vitórias que Deus te dá. A tua vitória incomoda. A tua vida incomoda. As tuas escolhas incomodam. A história que Deus está escrevendo para você incomoda. Tem gente que era para te apoiar e de repente decide tentar te derrubar. Porque não aceita o que Deus faz na tua vida. Só que Deus manda dizer assim para você, eles aceitando ou não tem importância. Permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor, porque Deus manda dizer que Ele te escolheu e Ele te usará neste lugar. Assim como não tiveram poder na decisão da escolha de Raabe, porque eu tenho certeza que se as pessoas tivessem a opção de escolher uma prostituta, vai ou não vai fazer parte da genealogia da maior obra, que é a obra salvífica para nós. Do projeto do nascimento do Messias, o Cristo Redentor. Ela entra ou não entra na genealogia? Tenho certeza que muitos votariam contra. Diria, claro que não. Vamos pegar alguém que tenha um passado mais bonito, uma história irrepreensível, não é? Só que Deus não escolhe ninguém olhando para o passado. Ai de nós, se Ele escolhesse assim. Ele não escolhe olhando para o nosso passado, Ele escolhe olhando para o nosso futuro, para aquilo que Ele pode nos tornar, para aquilo que Ele reservou para a nossa vida e para as maravilhas que na nossa história Ele mesmo decide operar. É tremendo isso. Eu tenho certeza que votariam contra ela, só que o voto de Deus sempre era a favor. Deus manda dizer, tem muitos votos contra você, mas o voto de Deus é a favor de você. Tem muitos votos contra, mas Deus manda falar para você que Ele vota a teu favor. É em você que Ele está. É em você Ele está escolhendo. É em você que Ele está apontando. É para você que Ele está determinando algumas coisas. Deus manda dizer que não importa quantas pessoas queiram ver isso não acontecer, Deus realizará. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar, assim como Raabe não preenchia os requisitos dos mais exigentes, e ainda assim Deus colocou ela lá, em uma obra que marcou a história, em uma obra que ninguém conseguiu impedir, para realizações tremendas, devido ao seu posicionamento de fé e a sua mudança de vida. Deus apagou o seu passado, lhe deu um futuro vitorioso e surpreendente. Eu quero declarar que assim na tua vida também será, por causa dos teus posicionamentos, por causa da mudança de vida, por causa da tua entrega a Deus. Deus manda dizer que Ele vai fazer coisas na tua história que ninguém conseguirá impedir. Eu quero declarar, você pode até não ter tido um passado glorioso, mas o teu futuro será extraordinário. Você pode até não ter tido um passado bonito, mas o teu futuro será surpreendente, porque uma grande obra Deus na tua vida e através da tua vida executará. Deus manda dizer assim para você, Ele te escolheu, e operando Deus na tua vida,
ninguém impedirá você querer tomar posse e recebe. Então agarra a palavra profética, amém, amém. Amém, queridos, que Papai do Céu abençoe sua vida poderosíssimamente. Muito obrigada por estar aqui comigo. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.